pesquisas. Já é o segundo momento, né, que nós fazemos isso, e uma vez lá no nosso estado, e agora é a oportunidade de estar aqui em Pomerode, e já agradeço aos organizadores, né, por estar aqui. Bom, eu trago um recorte da minha tese de doutorado, em que fiz uma pesquisa, fiz a pesquisa na Unicamp, e meu tema de pesquisa até hoje é crianças, infâncias e migrações. E por que o desejo de pesquisar e continuar com esta temática em toda essa minha trajetória? Sou pedagoga, atuo há mais de 22 anos no município de Santa Maria de Jetibá, e meu trabalho, minha atuação ao longo dessa trajetória tem sido nas creches e pré-escolas, né, na educação infantil de todo o município de Santa Maria. E uma das particularidades que eu venho observando nesse contexto em que eu tenho trabalhado é de fato a presença das crianças pomeranas que chegam ainda hoje, viu, Jandira? Jandira falou que ela chegou monolíngue. As crianças ainda hoje chegam nas creches e pré-escolas monolíngues, falando a sua primeira língua, a língua pomerana, e trazendo também todo o modo de ser, de viver dos primeiros imigrantes pomeranos. E lá no campo, nas creches, na pré-escola, também se encontram com as crianças que vivem as migrações internas. E aí eu comecei a pensar sobre várias questões que eu ainda quero continuar pesquisando, o como pensar esse contexto, né, a educação infantil, o currículo, as práticas pedagógicas dessas crianças. Então essa pesquisa na diáspora, essa temática, a cultura pomerana existe ouvindo as crianças, né, é um recorte em um dos campos, pode passar, da minha pesquisa. Eu fiz a pesquisa em 2 centros municipais de educação infantil. Um localizado mais próximo da sede, e este que eu vou estar falando então dessa experiência, fica localizado a 12 quilômetros da sede do município. Neste campo da pesquisa, a grande maioria das crianças eram monolíngues. Tinham aquelas bilíngues, com predominância, aquelas crianças monolíngues, falando só a língua pomerana, aquelas outras crianças bilíngues que falavam a língua pomerana e a língua portuguesa, e tinha ainda um grupo muito pequeno dessas crianças que viviam as suas migrações internas, né, com seus familiares, que estavam nesse campo de pesquisa e que só falavam a língua portuguesa. E aí, então, eu usei como metodologia, né, lá nessa propriedade, como eu já falei, 12 quilômetros, para então ouvir essas crianças, ouvir os adultos, ouvir as suas famílias. Me utilizei então da metodologia em etnografia e da história oral. Como aporte teórico, né, fui lá, fiz os registros por meio do diário de campo, também os relatos orais das crianças, utilizei também de depoimentos dos profissionais, dos membros das famílias, fiz filmagem, me apropriei também das fotografias e também construí com as crianças e com esses profissionais algumas histórias para dar condição e para propiciar as possibilidades de estar dialogando com essas crianças sobre as suas práticas culturais. A perspectiva adotada nessa pesquisa, me aproprio dos clássicos da sociologia, que já na década de 30 e de 40 já afirmavam a concepção, já trazia a concepção de infância na sua condição de positividade e não de negatividade. E trazendo uma concepção de infância como, de criança como sujeito histórico, sujeito social, que nas relações que estabelecem com outras crianças, com outros adultos, produzem culturas e são produtoras de cultura. Também me apropriei de algumas categorias de análise,
da diáspora, trabalhei com a categoria de identidade cultural, culturas híbridas, estabelecidos e outsides, circularidade cultural, e aí me apropriei desses autores, Kurt Hall, Ginsburg e Norbert Elias. Bom, pude então nesse campo, pode passar, nesse campo de pesquisa, então eu fui observar as práticas dessas crianças que ainda são mantidas e que marcam a sua identidade étnico-cultural. Então eu trago, né, a língua demarca a identidade cultural das nossas crianças pomeranas. Então nesse CMEI elas eram as maiores falantes da língua pomerana e da língua portuguesa, e havia ainda aquelas crianças que chegavam falando somente a sua língua materna pomerana. Observei crianças também que se expressavam nas duas línguas, fazendo a tradução na língua pomerana, bem baixinho, quase cochichando, nos ouvidos umas das outras. Embora a professora, sendo pomerana, sendo falante da língua pomerana. Então percebi então que as crianças, elas iam mesclando em suas falas algumas palavras e até mesmo algumas frases, como vocês podem observar, mesclando nas duas línguas. E a professora, mesmo sendo pomerana, falante da língua pomerana, então este contexto não era muito evidenciado e havia um silenciamento nesse trabalho com essas crianças pequenas, um silenciamento, um apagamento, um processo de apagamento da sua própria língua. Bom, eram essas crianças também, neste contexto, que conseguiam trazer para as brincadeiras, para as práticas, para as atividades que eram desenvolvidas na sala, aquelas crianças que não eram pomeranas e que estavam ali, que viviam esse processo de migrações internas e que elas se sentiam à margem. Elas, nesse contexto em que a maioria eram imigrantes, crianças imigrantes pomeranas, elas ficavam um pouco no isolamento. E aí eu pergunto, né, eram essas as crianças, as outsiders, naquele ambiente em que quase a totalidade das crianças eram pomeranas? Embora falante da língua pomerana, né, eu já coloquei a professora merendeira, então não se identificavam e não faziam, uma educação bilíngue, uma educação intercultural. Na verdade, essas práticas, elas eram mantidas pelas professoras, pela própria servente também, que era pomerana, eram mantidas na invisibilidade. Então, eu pergunto também, em uma região de imigração pomerana, o que significava para aquelas crianças a padronização da língua portuguesa? Em um ambiente em que a predominância era o uso da língua portuguesa, aquelas crianças não estariam perdendo suas raízes e também sua identidade cultural? Uma outra prática observada e que marca a identidade dessas crianças é o trabalho na infância pomerana. Um dos valores étnicos mais importantes deste grupo, né, na cultura pomerana. É possível destacar que o trabalho, como outro aspecto, é um outro aspecto que marca essas infâncias. A forma de trabalho predominante entre eles é familiar e se mantém mesmo após o casamento dos filhos, que permanecem quase sempre morando nas proximidades da casa de seus pais. As crianças, desde muito pequenas, acompanhavam e acompanham o trabalho de seus pais e mães na lavoura, dentro de um caixote de madeira, e começam a partir daí a aprender o ofício deles. Em seus relatos, as crianças contavam como viviam as suas infâncias, que era ligada à terra, ao trabalho, junto com suas famílias. Eles estudam, eles brincam, eles têm suas tarefas domésticas ou agrícolas a cumprir. E aí, o nome desses sujeitos, tá, gente, não está sendo revelado.
Estão aflitos. Eu troquei, eu substituí. Eu não sei o que eu fazia. Eu vou para a roça, brinco na roça, pego a enxada para brincar. Vejo como lúdico também. O trabalho se mistura com o lúdico, com as próprias brincadeiras das crianças. Às vezes, quando meu vovô e minha vovó vão, eu vou para a roça. Eu ajudo a plantar com minha muda. Eu brinco na roça. Eu brinco de bola na areia, lá embaixo. Eu planto feijão. Então vejam como que é a concepção de trabalho na cultura pomerana entre as próprias crianças e como eles vão internalizando isso. Então a quase totalidade das famílias descendentes de imigrantes pomeranos mantinha o mesmo padrão de vida nesta comunidade onde eu fiz a pesquisa, dos primeiros imigrantes, ou seja, viviam e sobreviviam da terra. Do total de 28 famílias que tinham filhos e filhas nesse semeio, 24 eram descendentes de imigrantes pomeranos e pequenos proprietários com menos de 10 hectares de terra. Somente 4 famílias constituídas por casamentos mistos não eram donos da propriedade. Quando perguntado sobre as perspectivas que possuíam em relação aos seus filhos e filhas, aquelas famílias continuavam dizendo, ainda hoje, preparando-os para trabalharem na terra e continuarem sendo pequenos proprietários. E as crianças iam construindo suas identidades culturais neste contexto. Em seu relato, Solimar, uma criança de 5 anos, colocou para nós como eram suas atividades diárias. E ele dizia, vou para a escola, eu planto feijão, vou com ela, contando para a mãe, e com meu pai. Depois, meu pai tira o que vende e me dá o meu dinheiro. E ele me convida ainda para ir até... Aí ele me convida, vem cá, vem conhecer meu pedaço de terra. E vou até o pedaço de terra dessa criança de 5 anos. E ele disse, então, vem ver meu pedaço de terra para ganhar dinheiro, plantando as coisas, cebolinha, coentro, agrião, alface, depois planta tudo. E depois vai vender, aí eu ganho dinheiro. E quando perguntei se trabalhava muito na terra, ele foi logo relatando, sim, muito, sim, vou para a escola. Quando volto da escola, eu descanso e depois brinco no parquinho, depois vou para a roça trabalhar. Eu capino, eu planto. Se por um lado havia uma tradição da Pomerânia, trazida pelos primeiros imigrantes do trabalho ligado à terra, por outro lado, o fato de terem que desbravar a terra fez com que fosse construída a imagem de um povo trabalhador e ideologia que se transferiu aos seus descendentes e que mantém vivas ainda hoje entre adultos e crianças pomeranas. Portanto, ter que trabalhar na infância não é um fato isolado, mas uma tradição entre esses imigrantes, cuja mão de obra é familiar, pequenos proprietários da terra. O trabalho entre as crianças pomeranas pode ser considerado, compreendido como parte de um sistema intergeracional, de reciprocidade, de ajuda, de aprendizagem, que se caracteriza como momento de troca de experiências entre os membros do grupo e faz parte da identidade das crianças pomeranas. Ele é realizado em casa, dentro dos limites da propriedade e dos costumes desses imigrantes pomeranos, como parte de um contrato de solidariedade, no qual todos dão e tiram um tempo de vida. Essa é uma citação do Igor Trupp. Ter que trabalhar na infância, não. Portanto, trabalhar nesta concepção significa aprender a fazer junto, pois o trabalho se caracteriza como um momento de troca de experiência entre os membros do grupo. Nessa vivência, as pessoas envolvidas com as mais diversas formas de atividades constroem coletivamente conhecimentos como fruto desse aprendizado. Uma outra prática verificada entre as crianças é a religiosidade. Pode passar.
E aí, crianças e infâncias pomeranas entre a religiosidade oficial e a religiosidade popular. Os imigrantes pomeranos, como todos nós sabemos, possuem como uma forte marca a influência da religião luterana. Paralela a essa religião, que prevalece entre eles, havia e há ainda a religiosidade popular. E aí me apropriei da pesquisa feita por Bahia, lá também em Santa Maria, que em 2000 ela já dizia, já chamava atenção para nós para a presença de magia como componente educativo presente nos rituais, no nascimento, no batizado, na confirmação, no casamento. Ela verificou que esses saberes mágicos e as crenças religiosas que constituem parte da tradição oral, transmitidas pelas mulheres, atravessam gerações. Afirma ainda que são saberes tão importantes para os pomeranos quanto o saber técnico, e conhecê-lo é de suma importância para o entendimento do esforço produtivo centrado na organização familiar, que inclui as técnicas mágicas, que permitem um bom funcionamento das forças produtivas da própria família. Contraditoriamente, do ponto de vista dos pastores, essas práticas mágicas que compõem a cultura religiosa popular dos pomeranos são transformadas em feitiçaria e em bruxaria. Ela afirma ainda que os pastores dissociam os aspectos, as práticas mágicas, os aspectos mágicos e simbólicos dos elementos fundamentais do cotidiano e da história desse grupo, o que fez com que esses imigrantes internalizassem esses saberes como sinônimo de superstição. E como temem as represálias desses pastores, evitam discutir essas temáticas, superstições, benzeduras, aprenderam a ter vergonha dessas práticas. E durante a pesquisa, e também a minha pesquisa, ficavam constrangidos em abordar esses assuntos. Apesar da intolerância verificada em relação a essas práticas, elas sobrevivem, constituindo ainda hoje um conhecimento compartilhado principalmente pelas mulheres pomeranas. Portanto, trazer à tona esses saberes subterrâneos que compõem a religiosidade popular desses imigrantes, trazer suas crenças, seus rituais, as contradições que envolvem as crianças nos diferentes ritos de passagem, ainda que de forma silenciosa, devido às ambiguidades verificadas na difícil relação entre a religiosidade popular e a religiosidade luterana, é de suma importância para se perceber as ações que exprimem um modo de vida das crianças pomeranas. A religião luterana se impõe como o único modelo possível, e a discrepância em relação a ela constitui a marginalidade. Privar esses descendentes de suas práticas culturais é uma forma de desprezar as suas identidades étnicas, com o risco de desenvolver uma baixa estima por si mesmos. Uma outra prática verificada é a arquitetura das casas, vista por nós, como um documento vivo da história desses imigrantes. Fizemos uma análise da arquitetura das casas pomeranas, com base nos estudos e pesquisa de Williams, Rocher, e nas visitas que eu fiz nas residências das crianças no momento em que estava pesquisando. O modelo de casa típica foi lembrada pelas crianças, no momento em que contava essa história, as famílias pomeranas e a chegada de outras famílias na região. Uma história que foi construída por mim e com as crianças. E aí, contando essa história com o uso do PowerPoint, as crianças iam interrompendo, elas se viam na história e interrompiam dizendo: eu já vi essa casa pomerana aqui. E a outra criança: eu vi também, e assim por diante. Diante também da fotografia que apresentei de uma casa pomerana em data shows, uma menina pomerana interrompeu a história dizendo que a sua casa era daquele modelo.
descrevendo-a em seguida. Eu moro na casa da minha avó, mas não é mais a mesma, é porque ela gosta de verde. Então, ela já mudou de cor, ela já pintou de várias cores, mas não é mais azul e branca. Ao perguntar a elas por que as casas pomeranas eram pintadas nas cores azul e branco, uma das crianças, que eu estou chamando de Gerda, relatou: é porque eles têm uma bandeirinha azul e branco para lembrar a Pomerana. Apresentei a proposta de fazer um passeio nos arredores do CEMEI para trazer esses saberes das crianças sobre a sua própria cultura. E diante de uma das casas onde nós percorremos e que localizamos, porque já tem muito poucas, né, no município, eu cheguei até a contar no centro da cidade, a Gerda lembrava-se novamente da casa que mora e continuou relatando: eu moro numa casa pomerana, só com minha mãe e minha avó. Eu não tenho pai, meu pai morreu. Ele caiu no pau, aí deu uma machucada, e aí deu um negócio errado, e aí ele já tinha então morrido. E sua casa é igual a esta? É, mas só que é verde, claro, porque minha vovó tinha pintado de verde claro. Portanto, trazer essa dimensão que faz parte da cultura desses imigrantes para o coletivo da educação infantil faz-se necessário para reafirmar a identidade cultural da criança e de suas famílias pomeranas. Deixar emergir esses saberes pomeranos nas práticas pedagógicas é assumir a heterogeneidade cultural da nossa sociedade e possibilitar relações mais positivas, menos hierarquizadas entre os diferentes grupos. E para concluir, né, não concluindo a pesquisa, mas esse trabalho, né, vamos pensar na construção de uma pedagogia pluricultural e plurilingüe. Por que eu estou trazendo esse termo plurilingüe e não bilíngue? Porque além da língua pomerana, além da língua oficial portuguesa, nós temos todas as variações linguísticas que são discutidas, incorporadas, internalizadas, né, como o hibridismo cultural. Então, daí eu estou trazendo, então, esta pedagogia pluricultural para pensar nessa diversidade e esta pedagogia plurilingüe para pensar nessas variações linguísticas. Não sei se dá para ler a conclusão, não sei qual é o meu tempo. Esgotou? Então, muito obrigada.